Olá pessoal, mais um papo despolitizado aqui na Vem TV, só aqui na Vem TV. E hoje está comigo aqui Thiago de Azevedo Lopes Fonseca. Agora eu acertei, hein? Exato. O Thiago Surfista, pré-candidato a prefeito de Guarulhos. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Igor. É um prazer estar aqui, prazer bater esse papo com você, falar um pouco da cidade de Guarulhos e fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Tá, nossa ideia aqui é conhecer você, Sim. né? E aí entender como é que é a sua vivência lá em Guarulhos. Aliás, falando nisso aí, você não nasceu em Guarulhos, nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo. Mas praticamente nasceu lá. Você foi para lá com quantos anos? Fui para lá com uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. É, E tô lá até hoje, no Parque Secap. o fato de nascer não faz diferença então, porque 3 anos de idade você já chegou no comecinho da vida, né? É, exato. E aí você no Secap, né? Você falou. Moro lá no Secap até hoje. E a sua convivência foi lá, sempre foi lá, seus amigos de lá de infância? Minha infância toda eu passei lá, né? O período que eu estava mais ou menos com 19, 20 anos, meu pai quis se mudar para o Continental, a gente ficou um tempinho lá e quando eu tive a oportunidade eu voltei para lá, comprei um apartamento lá e tô lá até hoje, é o lugar que eu me sinto em paz. Aí não gostou de sair de lá? Minhas lembranças, meus amigos, sabe, a minha terra é ali, então eu gosto daquele lugar, só sairia de lá por algum motivo específico, assim. Entendi. Fora isso, eu gostaria de ficar lá eternamente. Entendi. Então o coração tá lá. Sim. O coração tá na cidade, né? Sim, sim. E naquela época, Guarulhos, está falando de um tempinho atrás aí, não muito tempo, mas um tempinho atrás, era bem diferente do que é hoje, né? Mudou bastante, né? Eu nasci em 82 e eu me lembro coisas como a gente ia para a escola sozinho, já pequeno, né? Com 10 anos de idade, ia para a escola sozinho com os amigos. Hoje um pai não deixa, né? O filho ir para a escola sozinho, né? Você vê que tem todo um cuidado por tudo que o mundo De um modo apresenta. geral, tá difícil realmente, a violência está muito grande, né? A gente brincava muito na rua, né? Ficava muito não tinha celular, não tinha essas coisas. Que queria brincar com alguém, ia chamar na casa, ia lá gritar, fazia brincadeira de rua, jogava bola na rua, tava sempre na rua. Hoje as crianças não estão muito assim, né? É muito celular, é muita internet, é tablet, essas coisas, e os próprios pais não deixam sair para qualquer lugar, né? Se não tiver supervisão, então mudou bastante o mundo. Eu preferia aquela época. Mas eu vou te contar um negócio. A rua que eu moro, lá em Guarulhos, a gente fecha a rua. Ainda faz essas coisas? Criançada É uma raridade. É raridade. E eu vou te falar que é ali no centro, hein? Então, É é uma raridade, é uma raridade. É mais raro ainda, mas a gente faz isso lá, a gente faz. Porque assim, eu ando muito a cidade, até nas periferias, quando a gente vai lá com o nosso projeto, né? Que atende as crianças, os próprios pais falam, pô, que legal, nunca fizeram isso daqui, as crianças não brincam muito na rua, é perigoso, né? Tem moto, tem uma série de coisas. A violência está muito grande. E acaba né? trancando a criança em casa, né? Deixa só ir para a escola ou algum lugar específico que o pai vai estar acompanhando ali. Mas você conseguiu viver lá numa época que ainda dava... não, né? No Brasil, né? Mas uma época que era boa, né? Não, e lá, assim, até hoje, é uma coisa que não se perdeu no Parque Secap, né? Tem uma cultura de paz muito grande, né? Um povo pacífico, é um povo tranquilo, o ambiente, assim, é bem agradável, você se sente seguro no bairro. Ali o pessoal mais diferente. tradicional, né? Varia muito pouco. Mas aí essa tua convivência, sua vida nesse ambiente gostoso, você, em algum momento você criou, vocês criaram uma instituição de apoio ali na região. Que é o projeto Entre Nessa Onda. Né? Isso. Começou antes da política o projeto. Né? Então, como é que nasceu essa ideia do projeto? Na verdade, a gente começou entre amigos ali, o meu irmão também. A gente começou a fazer coisas porque sentia a necessidade e via que o próprio município, o estado, não fazia pelas pessoas, né? Então a gente começou a promover eventos, fazer coisas com as crianças, né? E movimentar o bairro, pensando em fazer uma coisa que a gente sentia falta. E aí depois que veio a política, eu nem queria ser político, não tinha familiar político. Os meninos, a ideia nem foi minha. Os meninos que, vamos entrar na política, a política pode ajudar o projeto, que aí o projeto fica maior e vai ter mais possibilidades de ajudar as pessoas, não só do bairro, mas ao entorno. No começo eu fui resistente, né, porque eu não queria. Aí eles, não, vamos. Aí me convenceram e aí fui. E aí falaram, você vai ser o candidato. Mas por que eu? Não, porque você se dá bem com o pessoal mais velho, joga bola, as crianças
também gostam de você, você é bem visto, tal, essa coisa toda. Eu falei, então vamos. Sem saber muito o que eu ia fazer, eu topei ir. E aí eu fui candidato a primeira vez em 2012, nós perdemos, né? Tive 1.022 votos, mas no final achei que a gente ganhou. Porque fazendo análise fria, eu falei, 1.000 pessoas acreditaram na gente, né? Um bando de meninos, assim, cara de moleque. Que você ainda tem até hoje, né? Um pouquinho, né? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, depois a gente volta para essa parte da como é que você entrou na política. O entre nessa onda e o nome Thiago Surfista leva a crer que você viveu a vida na praia. É que não tem nada a ver. Conta não pra tem nenhuma gente. relação, zero relação. Por quê? O Thiago Surfista Apelido de infância somente por causa do cabelo, só. é só pela característica física. Exatamente, mais nada. Desde criança, assim. Desde criança, mais nada. E o entre nessa onda, quem deu o nome foi o Luizão, que trabalha comigo hoje, que acho que você conhece, que é o Luiz Etnia, que faz eventos lá e tal. Sei. Ele, num dado momento, falou, entre nessa onda, né, porque a gente tinha um projeto que não tinha um nome. Era só um projeto social, a gente fazia as coisas. É só uma ideia, na verdade. Vocês realizavam coisas. Era uma ideia. E aí, em algum momento, ele falou, Thiago Surf, entre nessa onda e tal. Puta, legal esse nome, que combina, né? Tem a ver. Então tá legal, tem uma conexão. Aí ficou, vamos usar esse nome. Aí começou a usar esse nome, aí ficou. Porque eu antes de te conhecer, de saber da história, eu achava realmente... Falei, não, o pessoal acha. Vivia na praia, porque Guarulhos para praia é perto, né? Bertioga é mais perto ali, mais rápido. Pertinho, né? Então, hoje está mais difícil, tem muito carro, mas para ir para a praia era rápido, né? Eu falei, mas a galera que não conhece, de um modo geral, faz essa analogia, né? Thiago Surfista entra nessa onda... fala praia, o cara devia ser surfista já mesmo. Já conecta com uma prancha não tem nada a ver. Nada. Até pouco ia à praia, né? Vivia na rua, né? E algumas vezes. Né? Então, aí legal. Vocês tiveram a ideia de fazer ações e isso virou um instituto. Entra nessa onda e a partir daí vocês começaram a realizar bastante ações para a sociedade. Sim, exatamente. Depois que veio a ideia política, eu estava falando, né, tive 1.022 votos, as pessoas não acreditavam muito, porque a gente... percebia, olhava, o que esses meninos querem, né? Não tinha tanto, às vezes, passava essa credibilidade de que realmente a gente ia fazer, ia acontecer, queria mesmo. E aí, depois da primeira eleição, do resultado, a gente continuou trabalhando e aí a gente sentiu que a população ali, não só do Secap, Vila Basso, Vila Fátima, né? O entorno, quem a gente conhecia, falou, é uma coisa séria, eles não estão brincando. E aí criou corpo, né? A gente ficou robusto, e aí na segunda eleição, em 2016, eu fui eleito o primeiro do partido, né? 3.352 votos, que foi para nós, assim, inacreditável, porque até numa das reuniões eu disse que a gente venceu o sistema, porque eram alguns meninos sem recurso, só com ideia, só com força de vontade, vencendo gente que gastou mais de R$1 milhão numa campanha. Quantos anos você tinha na época? Na época eu tinha 32, 33 anos. Então, a gente chegou, cara. Acreditou no sonho, batalhou e chegou. E dali para frente só aumentou o trabalho, só aumentou a demanda, o projeto cresceu, a estrutura política cresceu, os apoiadores cresceram, a nossa equipe cresceu. E hoje a nossa responsabilidade é maior ainda. A gente tem feito um trabalho belíssimo na cidade. A cidade ela é gigante, ela tem mais de 500 bairros. É difícil você fazer uma atuação igual a gente faz ali, onde tem o nosso projeto em todos os cantos da cidade, porque a gente não tem perna, não tem recurso para isso e não tem tempo também. Mas onde a gente passa, a gente faz o melhor que pode e a gente tem um projeto itinerante, que é o Conectar, que é do Entre Nessa Onda, que a gente faz com as crianças, que é exatamente essas brincadeiras de rua da nossa época, e o objetivo é tirar as crianças do celular, fazer essas brincadeiras de ruas para ter essa interação entre eles e também entre os familiares, entre os pais. Porque por muitas vezes a gente vê, chega em um bairro, o último que a gente fez agora foi o Leblon, Jardim Leblon, lá para a região dos Pimentas. Você vê que vizinhos não têm essa interação, às vezes nem se falam. Nem se conhecem. E ali naquele momento passa a se conhecer, os filhos vão brincar juntos. É um dia bem feliz para as crianças, com certeza eles vão lembrar na memória deles depois de alguns anos. Porra, lembra que a gente brincou na rua, veio um pessoal aqui, um tal de surfista, um tal de caiçara.
né? Caissara está sempre contigo, É né? um irmão, né? Aliás, é o próximo parceiro. que É o nosso sucessor. convidá-lo para bater esse papo despolitizado aqui. Sim. Mas aí assim, a curiosidade aqui do nosso programa é você com sonhos, com uma vida, com desejos, com metas, e aí alguém fala para você assim, pô, vai lá, se candidata. E aí? Como é que foi o teu sentimento? Como é que aquilo para você era um sentimento de ok, vamos para cima ou peraí, tô com medo? Eu não tinha tanta segurança assim, porque eu não acreditava na política. Eu nem era, como eu falei, eu via o que a televisão vendia, né, na época. E era só notícia ruim, né? Só a corrupção, o político judiando da população, aumenta imposto, né? Só matéria que vende, na verdade. Matéria né? que vende, matéria né? que vende. Quando a gente conhece a realidade, né? E como é que é essa sua realidade hoje? A minha realidade é bem diferente. Assim, eu tenho o maior orgulho de ser vereador hoje, de ser um pré-candidato a prefeito da cidade, porque onde eu passei, eu acredito ter feito minimamente uma diferença na vida das pessoas. Então, eu trabalho com muita verdade, com muita transparência. Falo para a minha equipe não prometer nada para ninguém. É uma palavra proibida dentro da minha equipe, né? De prometer, porque você está lidando com a vida da pessoa, você está lidando com expectativa, com sonhos, e cada um tem uma demanda diferente, né? O meu sonho pode ser mas às vezes é uma coisa que a gente vê na realidade. O sonho da pessoa é só ver a rua dela asfaltada, que para nós é uma coisa natural, comum, né? É o direito do cidadão, mas para ela quer ver a rua dela asfaltada. E quando você vai lá, num período de campanha ou pré-campanha, fala assim, não, fiquem tranquilos, eu vou asfaltar a sua rua e tal, e está vendendo uma falsa ilusão, você está mexendo com o sonho daquela pessoa. E lá na frente não acontece, né? Muita gente foi lá e prometeu e depois sumiu, aquela pessoa passa a odiar o político, ela passa a ver a política só daquele lado, e já era, para você tentar trazer essa pessoa de volta e mostrar para ela que tem alguém que pode fazer, que ela pode voltar a acreditar, é muito difícil. Então, eu trabalho dessa forma, e quem me conhece, onde eu vou, da forma que a gente trabalha, gosta, né? Legal. Não me vê assim muitas vezes como político, porque eu nem me sinto diferente. Eu falo para as pessoas, todo mundo é igual, né? Eu sou um cidadão igual a você, eu tenho necessidades, vontades, da mesma forma, só que muitas vezes eles colocam um político num patamar acima, ou num pedestal, um político, um vereador, um prefeito. De certa forma foi o que foi construído, né? Exatamente, construído nacionalmente. Exatamente. No outro papo que eu tive aqui, eles estão, vocês, ao ponto de vista do povo, está no Olimpo, e vocês Exatamente. São inalcançáveis, intocáveis, né? Exatamente. E na verdade não é isso, né? Não era para ser, né? A verdade, assim, de fato não é isto, mas a realidade é que essa posição existe, né? Existe. Existe, e aí o povo não consegue acessar. E aí esse papo nosso despolitizado aqui, exatamente para dar uma desmistificada, uma desconstrução nisso. Até para mim é muito estranho, porque assim, você está com a população, período de campanha, você está com a população ali, está na feira, vai nos bares, vai no comércio, está próximo, abraça, né, aquela coisa toda. Aí quando você é eleito, some. Você blinda, você não... Assim, eu particularmente sigo a minha vida normal, eu vou à feira, eu vou no campo de futebol, estou no churrasco com os amigos, falo com os comerciantes, dentro do meu condomínio mesmo, chego lá a pé, entro, falo com o porteiro, falo com as meninas que fazem a limpeza, converso com os moradores, eu sou desse jeito, mas a gente percebe que aí é uma crítica, mas é um fato. Alguns políticos, depois de eleito, ele coloca várias paredes entre ele e o povo, que eu acho que é errado, né? Você foi eleito pelo povo para o povo tem que ter acesso a você. Às vezes é difícil, porque traz muita demanda, traz coisas que fogem do contexto. Você, por vezes, é colocado em situações difíceis, né? Mas você está na vida pública, você escolheu essa situação, você tem que ter... Você se posicionou ali, Exatamente, né? você tem que estar em diálogo com a população. No teu caso, ninguém pediu para você ir, mas você aceitou. Eu aceitei. Mas você aceitou. Mas eu aceitei. Exatamente. Não dá para falar, chorar, não eu aceitei. Então, se eu aceitei o pacote completo. Não dá para falar, não, quero só a parte boa da política. Não, você tem que viver
o que o contexto todo te traz. Que para tudo tem regra. Sim. Tudo tem regra também. Também não acho que estar errado marcar horário. Ah, não. Né? Da mesma forma, desculpa te cortando, a assessoria faz um papel importante porque ela faz atendimento, ela é um braço nosso nas regiões, também faz um filtro para a gente otimizar o trabalho, né? E, lógico, marca horário. Isso, então. Mas por outro lado também não pode ser intocável, né? Um exemplo assim, ó. Vou dar um exemplo prático. Às vezes a pessoa quer marcar uma reunião com o vereador para falar de um determinado assunto. Aí você vai ver qual assunto. Precisa trocar a lâmpada que queimou aqui na minha rua. O assessor consegue resolver isso diretamente. Ele vai lá, já absorveu a demanda, faz o ofício, eu assino, ele encaminha e eu já direto cobro o poder público, precisa trocar a lâmpada lá e tal. Não precisa de gastar 1 hora de reunião com esse morador, não desprezando o morador, não é isso. Mas é deixar prático. Está bem entendido. Tem funcional. Que ter ação. Ação é uma coisa. Exatamente. Outra coisa é conhecer a demanda, que seja uma demanda diferente do normal. Exatamente. Entendo bem isso e, como eu falei, o meu papel aqui no Despolitizando é exatamente desmistificar e quebrar essa coisa de que político é isso, político é aquilo. Eu acredito que em todas as profissões, em todas as posições, tem gente que não faz o que deveria ser feito. Sim, natural. Mas, de um modo geral, eu não acredito, e é meu, que uma pessoa comum, né, que tem, de novo, família, sonhos, desejos, se posiciona numa cadeira política por ego, só por querer tirar proveito disso. Então, eu acredito muito que a política a gente faz todos os dias. Todo dia. E até em casa. A política é necessária para o nosso dia a dia. Escolha o seu político correto. Não, em tudo tem política, né? As pessoas às vezes não dão muita atenção e você vê hoje o preço dos alimentos. Tem política lá. Claro que tem. Se você sofre ou não de acordo com os governantes que você tem. A última agora, o dólar deu uma disparada por uma fala. Eu vi ontem o dólar estava 5,66. Então, por uma fala... E aí a pessoa até leiga fala assim, mas eu não tenho dólar, não compro dólar. Mas ela mal sabe o impacto que tudo isso causa diretamente na vida dela. É verdade. Ontem eu fui almoçar, eu com as minhas 3 filhas, aqui na padaria do lado, gastei R$100 na padaria. É verdade. Assim, é até difícil medir, falar se é muito ou pouco dinheiro. Não acho que é o caso. Mas é difícil ganhar R$100. Não é fácil. Você pensar que o salário mínimo não está nem R$1.500, né? Se uma pessoa sai para comer e gasta 30 por dia, acabou o dinheiro. É verdade. Né? É verdade. Acabou o dinheiro. Então, o impacto é esse, né? O impacto, o dólar subindo numa fala da gestão federal, a gente tem tudo impactado. Então, mas assim, eu acredito que melhorou muito a relação do povo no tema política, né? Muita gente está acompanhando mais, mas ainda a gente não está no mundo ideal. As pessoas realmente, mesmo que se não gosta, precisa minimamente pesquisar, ver quem são os governantes, quem são os pré-candidatos, saber ali um pouco da sua história, da sua índole, que fez de trabalho, porque parte da população, elas gostam do lado A, ou do lado B, ou do lado C, e se fecham para entender todo esse processo, abrir a sua mente para fazer uma análise mais fria. Então ela gosta do lado A, o lado A pode estar prejudicando ela em tudo. Ela não tem a capacidade de discernimento de falar, cara, alguma coisa está errada. Eu não posso mais defender esse lado A. Está ferrando com o povo. Né? Não posso, porque eu vou dar o braço a torcer, porque o lado B, o lado C está fazendo melhor. Você tem que analisar o político e não pode ter político de estimação. Você tem que ver o que é melhor para você e para o seu povo. Então, um dia que a população acordar realmente, fizer essa leitura, a gente como nação vai evoluir muito. Você corroborou com uma frase que eu falei aqui, que eu repito sempre. Não torça para político, você torce para futebol.
Exatamente. Mas você não torce para político. Você olha para o político, vê se ele está entregando aquilo que você deseja e vota nele. E depois cobra. É claro que você tem o sentimento que dê certo, né? Tá lá o governante, você torce para que ele dê certo e faça as coisas certas. Ok, mas você tem que entender quem ele é, quais são as pretensões dele quando ele assumiu o cargo. Sim. E se vai devolver aquilo que eu penso. E você vê coisas do tipo, você vê lá, ó, o governo vai aumentar impostos. Aí você vê parte da mídia defendendo que aumentar imposto é bom para a população. O cara que ganha um salário mínimo, se ele defender isso, ele é um cego, cara. Ele é um militante fanático. Fala, pô, vai aumentar imposto, vai tirar dinheiro de mim, que já pago inúmeros impostos. Eu ganho um salário mínimo. A minha sobrevivência já é um desafio diário. É uma luta constante. Aí, porque eu sou defensor desse lado, o cara tá me ferrando. Não, aumentar imposto é bom. Pô, cara... Isso para mim é torcer para político. Exatamente. Então, assim, a gente tem que sair dessa bolha, dessa militância cega, né, de abrir a mente e falar, cara, deixa eu repensar aqui, o que está sendo bom para mim? Muitas pessoas estão acordando, mas tem muita gente ainda que defende cegamente, e aí se o lado que eu torço defende uma coisa porque é oposição ao lado... É o outro lado. O outro lado? Eu vou cegamente. Não faz sentido. Não faz sentido. O lado B fala uma coisa, aí o lado A fala outra coisa, aí eu defendo aquilo mesmo que eu não acredite, só porque é o lado que a gente tem lá. É só porque eu acho que... Para nós não faz. Para mim não faz sentido. Que o roxo é mais bonito que o lilás. Exatamente. Não faz menor sentido. Eu nem usei as cores padrão para não ter problema. Mas não faz sentido isso para mim também. E é por isso que nasce o Despolitizando, né? O Despolitizando é exatamente isso. Eu passei por uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim. Eu achava que não tinha, mas teve, né? Na campanha de deputado, uma amiga de uma assessora minha falou assim, não, eu conheço ele, eu conheço o trabalho dele, conhece nossa história toda, e avaliou como positivo. Mas aí disse assim para ela, eu não voto nele porque ele é branco, cristão e hétero. Me explica isso. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu respondo. Para mim é falta de cultura. Você entendeu? Alguém colocou na cabeça dessa menina que ser hétero, ser cristão e ser branco é alguém que oprime, é alguém que é mau, é alguém que é inimigo. Não faz sentido para mim. É por isso que eu gosto desse programa pra caramba. Eu bati um papo recente com a ex-secretária de Cultura aqui de São Paulo. Jesus. Não, Jesus é de Guarulhos. É Jesus de Guarulhos, mas a ex-secretária de Cultura aqui de São Paulo, que é negra. E em momento nenhum a gente falou dessa questão racial. Momento nenhum. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa de Mas tem uma galera que se apega, né, a tudo isso. Ela trabalha pra caramba, assim como você trabalha. Vocês são duas pessoas que fisicamente são os opostos, né? A gente tem que medir quem trabalha, a gente tem que ver quem entrega. A gente Exatamente. Não tem que ver se é branco, se é preto, se é azul, se é roxo, se é cristão, se é espírita. Não faz diferença. É lógico que aquele que mais me representa é aquele que eu vou votar. Lógico. Agora o papo despolitizado, a gente está falando de política aqui. Mas mas é porque a política está no dia a dia. A sociedade tem essas coisas, esses temas, né? Eu até fiz uma fala na tribuna uma vez, porque alguém falou sobre algum caso de racismo, algo do tipo. E aí eu fiz essa fala, né? Eu fui lá e falei, recentemente, no nosso projeto social, a gente fez uma ação com as crianças num buffet. O buffet cedeu espaço e eles iam passar um dia lá. Comeram, beberam, brincaram, aquela coisa toda, né? Legal pra caramba. E tinha várias crianças. Tinha criança cadeirante, tinha criança autista, tinha criança preta, tinha criança branca. Tudo misturado ali. Aí eu disse, sabe o que as crianças enxergam uma na outra? Só o amiguinho. Mais nada. Sabe quem ensina essas coisas para eles? São os adultos. Perfeito. As crianças enxergam um amiguinho, uma outra criança. Elas têm a capacidade de interpretar que aquele amiguinho tem uma dificuldade. Ela vai lá, ajuda, põe na brincadeira e para ele está tudo certo. É o adulto que ensina. Que tem que separar, porque ali não, porque é branco, porque é preto, porque tem um probleminha, né? Essa coisa toda. É a visão do adulto. E no meio político, tem políticos que exploram muito bem isso, claro. Porque é uma bandeira que vai dar voto para ele. Na vida dele, ele nem vive isso. Ele não está nem aí para isso.
mas aquele grupinho vai dar voto para ele, ele faz uma falsa defesa lá, mas no fundo ele não está nem aí. E é assim que funciona, infelizmente, para algumas pessoas. É falta de cultura e é onde a grande maioria de quem quer o poder quer que o povo esteja. Exatamente. Eu fui numa escola, isso foi bem interessante, lá no Continental, o Externato, me convidaram lá. Convidaram eu e mais 2 pré-candidatos à época na campanha de deputado, né? E aí os alunos, que é muito interessante, porque tinha alunos lá de 12, 14, 16 anos e tal, começaram a fazer perguntas, né? Aí perguntaram de vários temas. Aí uma perguntou para mim sobre a questão de uma pessoa homossexual e tal, né? O que eu achava disso, né? Na política, no trabalho. Aí por um acaso, tinha uma menina da minha equipe que ela é lésbica, né? Hoje não está mais comigo por opção, mas é lésbica e tal. Falei, vem cá, Raíssa, vem cá. Aí chamei ela, dei um abraço nela, falei assim, ó, essa aqui é a Raíssa. Ela tem uma opção, ou orientação, sei lá o que, às vezes a gente não sabe o termo. Tá difícil, hoje em dia tá difícil. Sexual diferente da minha. Em nenhum momento eu perguntei para ela, quando ela foi entrar na minha equipe, o que ela fazia, o que ela preferia, qual a opção sexual dela, nada. Eu a contratei pelo trabalho dela, porque eu enxergava que ela poderia produzir um bom trabalho dentro da equipe, está fazendo um trabalho, está entregando, e é isso que importa para mim. A vida particular dela é dela, as questões são dela, a religião, Deus é ela que vai ter essa relação. Para mim importa o profissional que entrega, não importa se ele é branco, se é preto, se é homossexual, se não é. Para mim tem que ser uma boa pessoa, um bom profissional, e é isso que eu tenho que olhar. E tem que entregar, ela tem que entregar o trabalho que ela foi contratada para fazer. Exatamente. Aí até os alunos aplaudiram, falaram, pô, que legal, né? Porque muita gente ainda tem esses paradigmas, tem essa discussão, mas tranquilo. A gente observa muito isso em população carente, né? Carente não é só carente do dinheiro, carente de informação, carente de cultura, carente tudo, de né? conhecimento, que aí gera toda essa distorção da verdade e que acaba beneficiando um ou outro, né? Porque quando você tem uma população, né, que não pensa por si próprio, é conduzida o tempo todo por ideias que um governante, né, uma estrutura faz com que ela pense só daquela maneira, o povo não sai daquele patamar e não vai evoluir. Quando você cresce, né, ali tendo uma ideia, dizendo que aquele é inimigo, aquele outro é contra nós, é o sistema, isso tudo, a pessoa cresce já com aquela mentalidade. Se em algum momento da vida dela ela não parar para pensar sozinha e falar, peraí, deixa eu entender tudo isso, e conseguir sair dessa bolha, você vai sempre ter uma massa de manobra gigantesca e é ruim para todo mundo isso. É o famoso circo e pão, né? O povo dando circo e pão para o povo está feliz. Mas o recado que fica aqui sempre é, a gente pode fazer diferente. Sim. Né? Todos podemos fazer diferente, né? Quando a gente pega da onde você veio, onde você morou, toda a sua história mostra exatamente que ela assim, ó, sim, se você fizer por onde, você pode e vai chegar lá, né? Eu falo um pouco da minha história aqui, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro. Meu pai acabou a faculdade depois que eu já tinha 10 anos de idade ou mais. Então tem toda uma história. Hoje tenho toda essa história, criando uma televisão, mas é por quê? Porque trabalho, trabalho. Eu pego o exemplo do nosso bairro, por exemplo. A gente cresceu lá e nós somos amigos até hoje, mais de 30 anos. Nós tivemos a mesma estrutura familiar, moramos no mesmo bairro, nas mesmas condições praticamente, e cada um escolheu um caminho. Escolha. Né? Cada um foi fazer. Outros, infelizmente para nós, se perderam na vida, se tornaram bandidos, estão presos, pouquíssimos, né? Alguns escolheram uma profissão, outros decidiram estudar mais que outro. Cada um fez a sua escolha. E aí um foi para um caminho, o outro foi para o outro, um está mais bem sucedido, o outro nem tanto, dentro do mesmo contexto. Então as decisões individuais fazem a diferença lá no futuro. Eu estudava muito, sempre estudei muito, né? De madrugada, videoaula, com todas as ferramentas que eu tinha, apostila, sempre prestei concurso público, sempre fui dedicado na escola. Isso tudo me deu base para eu chegar onde eu cheguei. Outras pessoas não quiseram estudar, a oportunidade estava lá, mas eles não quiseram. Eles preferiam, de repente, ficar se divertindo no bar, tomando cerveja. Eu também gosto, eu também faço isso. Mas eu me dediquei muito.
Então, quando alguém fala para mim assim, Igor, fala assim, mas você deu sorte, você tá lá, você tá com a vida tranquila, eu não aceito. Porque eu sei o esforço que eu fiz, eu sei o tempo que eu dediquei. Mas até porque sua vida não está mais tranquila. Não, tá mais conturbada ainda de trabalho, né? Mais responsabilidade verdade, e mais trabalho. Mas o cara olha num aspecto, de repente, financeiro, né? Porque você, se fizer um comparativo, né? O cara ganha um salário mínimo. Você é um vereador que tem um salário muito maior. O cara, às vezes, só olha para esse espectro. Mas é até uma matemática interessante para a gente falar aqui, né? Você hoje é vereador. Sim. Você está pré-candidato à prefeitura. Se por qualquer razão você não estiver na prefeitura como prefeito, você não está em lugar nenhum. Eu volto para o INSS, que eu sou concursado federal. Na verdade, sua carteira de trabalho está assinada lá. Está assinada lá, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabem o que eu faço com os meus recursos. Eu tenho investimento na bolsa, eu tenho sociedade em negócios, em comércios. Mas eu não divulgo isso. Mas a sua vida econômica é a sua vida econômica. Mas eu não divulgo isso. Mas assim, as pessoas às vezes não param para pensar que quando você vai, um exemplo qualquer, trocou de carro. O cara não faz uma avaliação positiva. Lá, trocou de carro, olha o político. Da onde que vem esse dinheiro? Sabe, o cara só pensa coisa negativa. Mas ele não sabe o que eu faço da minha vida no dia a dia, onde eu aplico o meu dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro. São esses rótulos que criaram, né? Porque a pessoa também não busca, porque na ficha limpa está tudo escrito. Sim. Quem você é, Exatamente. onde você trabalha, porque você deixou o seu trabalho para ir para uma vida pública de política, né? Mas você tem uma história passada, que é fácil achar. Muito fácil. Né? Aliás, a vida de vocês, que se posicionam politicamente, está mais aberta do que a vida de qualquer um, né? É bem fácil. Se quiser puxar o histórico, puxa, é bem tranquilo e assim. E a gente está sempre sendo fiscalizado também. Por vários órgãos, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, a nossa conta bancária, ela é fiscalizada lá a nível nacional, né? Tudo isso. Então, eu sou bem tranquilo, minha vida é bem transparente, eu vivo minha vida tranquila, não aceito crítica de pessoas que não têm um entendimento de todo o histórico, né? Se alguém faz uma crítica, eu até avalio, penso, peraí, verdade, vamos pensar nisso. Mas é alguém que fala levianamente, mais um político, o cara nem sabe quem você é, não sabe o seu nome, não sabe sua origem, tudo que você fez. É porque, é o que eu te falei, repetindo, rotularam, né, o político, a política é corrupta, ladrão, é bandido. Foi uma construção que fizeram na história brasileira. Mas tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Na verdade eu falo até que foi uma desconstrução que fizeram na política brasileira, né? Exatamente. Porque eu sou candidato, oposição a você, ao invés de eu falar bem de mim, eu falo mal de você, né? Porque a campanha, a maioria das vezes, não é para enaltecer quem eu sou, mas para você vê os próprios pegar debates, uma coisinha, falhinha e você vê quando derrubar. Tem debate na televisão, por exemplo, né? É um atacando o outro, falando o que fez, você fez isso, você fez aquilo. E parece que, assim, parte a população gosta dessa parte, né? Mas é o que vende, né? Que a gente estava falando antes aqui de começar o programa. Matéria ruim é o que vende. Vende mais do que uma notícia positiva. Do que uma notícia positiva, né? E aí é difícil para a gente quebrar isso, porque mostrar o que é bom nas pessoas tem pouca repercussão. Mas eu, no meu caso, me sinto na obrigação de mostrar isso. De forma nenhuma eu convido nenhuma pessoa política aqui para fazer meme disso. A ideia é a gente falar das coisas boas que cada um já fez. E o resultado do seu trabalho é do seu trabalho, né? Então, se por qualquer razão você falar uma coisa aqui que é A e você fizer B, a responsabilidade é sua. Lógico. O meu papel é mostrar, e aliás, você que está aí vendo a gente, política é todo dia. Escolha o seu político corretamente, vote e cobre. Você tem 4 anos para cobrar. E nunca troque o seu voto por nada, né? Não venda seu voto, não troque seu voto, porque você não vai receber, hein? Primeiro começa daí. Eu falo isso em algumas reuniões que eu vou, né?
O pessoal fala, tá, não sei o quê. Aí eu falo assim, vocês podem até não apoiar a gente, não gostar da forma do nosso trabalho, não tem problema. É opção. Mas apoia alguém que se acredita, que tenha índole, que tenha trabalho, né, que vai estar aqui, que vai fazer alguma coisa por vocês, que vai ajudar o bairro. Porque se vocês trocarem o voto de vocês, quando vocês forem cobrar, lá na frente o cara vai olhar e falar assim, não, mas o seu já está pago, né? O seu já está tudo certo, você não tem que me cobrar nada. E são mais 4 anos nesse ciclo inquebrável e é muito ruim para todo mundo, né? Quando você quer realmente que as coisas aconteçam, que as coisas mudem, você fica com um sentimento de frustração, né? Eu falo isso muito pro Alex, que é um cara da minha equipe, ele fala, pô, mas surfista, eu falo, Alex, é uma coisa que eu sinto, cara. Eu queria que as coisas estivessem tudo diferente, que funcionasse, que a população tivesse mentalidade aberta para entender todo o sistema político, para as coisas realmente mudarem. Porque assim, não é a mudança do político, não é a mudança do povo, é a mudança em conjunto. Se não mudar tudo, a gente vê as mesmas coisas, as mesmas histórias, as mesmas propagandas, os mesmos debates e a gente não sai do lugar. E a mudança, nesse caso, com o povo, é a referência, né? Então, o que você mostrar como referência é o que o povo vai acreditar. Não tem outra forma. Não adianta a gente esperar que a massa mude se a referência não muda. Exatamente. Né? Então, mais uma vez, o votar correto é votar em mudanças, votar em gente diferente. E o político sai da população, né? Ele não vem do espaço, ele sai da população. E eu dou esse exemplo também. Se você tem uma plantação de cenoura, vai sair cenoura dali. Não vai colher beterraba. Não vai. Então não espere que o político seja diferente se a população não é. É isso aí. Né? Em raras ocasiões você vai ter um formato diferente, vai ter uma excepcionalidade, mas assim, se não tiver essa mudança em conjunto, né? Se você tem um povo que pratica determinado ato, o político vai seguir essa linha. É muito difícil. Mas é isso, assim, a gente tem a obrigação de ir trabalhando de formiguinha e entregando, assim, olha, faz diferença, faz diferença, faz diferença, faz diferença, acredite que faz diferença, faz diferença. Eu ando bastante pelas comunidades também de Guarulhos, porque eu faço Taça das Favelas, faço boxe lá no Coliseu. Sim. Então eu me identifico muito ali na região e a gente percebe toda essa carência de conhecimento. Também por isso nasce Despolitizando e eu tenho ideia de fazer outros programas também para ir conscientizando. Não é fácil, não. Assim, é difícil quebrar todo esse sistema porque a gente percebe que muitos governantes querem manter assim. Porque você consegue ter o poder eterno, né? Você vai manipular, vai colocar do seu jeito, né? Você vai sempre ter aquela massa a seu favor, né? Então, eles não querem, às vezes, que o povo seja politizado, que tenha educação, que seja um povo formado, um povo que pensa, um povo que opina, né? Que, às vezes, coloca o dedo na cara. É mais fácil você conduzir quem não tem informação. Quem não está preparado, quem não tem conhecimento. E isso é a expectativa que a gente tem, que a gente, povo, eu não me posiciono como uma pessoa política, porque não faz parte de mim, mas eu desejo muito que pessoas como você, que estão chegando, apesar de que você não está chegando, mas que estão chegando, crescendo, que façam essa mudança. Um exemplo interessante, eu lembro a primeira vez que a gente informou lá no bairro que ia ser candidato a vereador, lá atrás, veio uma série de pessoas conversar com a gente para a gente não ser candidato, pessoas ligadas a político. E aí o que eu percebi? Quando alguém desperta, incomoda. O sistema quer eliminar. Mas aí eu ultrapassei essa barreira. Falei, não, eu vou ser. Não, vem trabalhar com a gente te dá uma coisa aqui, você vai ter um espaço ali e tal, não sei o que e tal. Falei, não quero isso não, eu quero ser vereador. Eu não vou fugir desse caminho, eu quero ser vereador. Mas eu percebi que o sistema queria me eliminar porque eu fui alguém que despertou da população. Eu digo alguém com toda a minha equipe por trás, meus amigos, não, né? Claro, a ideia claro. Que surgiu. Você não é sozinho, de jeito nenhum. Então, mas aí eu percebi isso. Falei assim, quando alguém do povo desperta, alguém quer... via de regra, os
os medíocres, os medianos, não querem que ninguém desponte. Porque senão, se você levantar a régua, eles vão ter que levantar também, né? Então é mais fácil tentar puxar você para baixo, e aí você percebe até a equipe de trabalho. Sim. Né? Puxa para baixo e mantém aqui, porque aqui tá bom para todo mundo. Agora, quando aparece alguém que tem ideia diferente, vontade diferente, um jeito diferente de fazer, os outros vão tentar eliminar, né? E as pessoas precisam entender que não só no mundo político, qualquer profissão, né? Não vai ser fácil, Não. sempre vai ser difícil. Então você tem que ter a resiliência, tem que ter essa capacidade de saber que vai ser duro, porque muita gente desiste no caminho, né? Teve uma primeira dificuldade, teve outra, não vou fazer mais isso, vou tentar fazer outra coisa. A vida é difícil para todo mundo. Né? Você tem que ser firme, ter foco, ter propósito. Né? Poucos chegarão lá, porque poucos vão ter essa resistência, essa dureza de encarar. Mas, se você não entender isso, você sempre vai estar num patamar que você não vai avançar, você não vai crescer. Vai estar na média. Você vai viver aquela vida ali. Mas é isso. Tiago, papo muito bom e tem papo para mais tempo. Se deixar, a gente aqui fica umas 3 horas brincando. É muito bom conversar com você, conhecer um pouco mais do Tiago Surfista. A gente se encontra lá em Guarulhos algumas vezes, mas conhecer mais de você, entender quem você é, quem é o ser humano. Tem família, a gente nem falou de família, de filhos e tudo Verdade. mais, mas a gente acabou entrando mais nesse viés de política pública, né? Mas muito bom conhecer você e deixo para você as últimas palavras aqui para quem está nos vendo aqui que queira conhecer um pouco mais de você. Agradeço a Deus por todos os dias, principalmente. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo também. Eu sempre falo para o nosso povo lá em Guarulhos, o desafio que a gente está enfrentando é muito grande, a gente sabe que não é difícil. Guarulhos é uma cidade gigante, é uma cidade com uma população guerreira, maravilhosa, mas eu digo pesquise quem são os pré-candidatos, pesquisem quem serão aqueles que estarão à frente no próximo governo a partir de 2025, porque muito se tenta politizar ou se polarizar algumas situações e às vezes a população não enxerga outras possibilidades, outros caminhos, né? Então eu tenho uma vida transparente, uma vida limpa, honesta, nunca tive nenhum problema na política, sou um cara acessível, estou próximo à população, jogo limpo, porque não adianta nada num período de pré-campanha, Igor, chegar lá e falar assim, não, fiquem tranquilos que eu vou resolver a saúde, vou trazer 10 hospitais para a cidade, a segurança pública eu vou dobrar o número de agentes de segurança, porque isso é meramente propaganda política de enganação do nosso povo, de vender sonho que não vai acontecer. Então eu trabalho muito dentro da realidade. Se eu ganhar ou perder, faz parte do processo, mas eu vou voltar de cabeça erguida aonde eu fui, com quem eu conversei, e a pessoa vai falar assim, ele não mentiu, pelo menos ele foi verdadeiro. Então eu quero seguir dessa maneira, como eu sempre fui, e o povo guarulhense, se Deus quiser, vai pesquisar, vai ver o que é melhor para a cidade e vai fazer a sua melhor escolha. Desejo sucesso. Para todos nós.